Bom, e aqui a gente vai falar um pouquinho sobre BCAA, né? E BCAA é um suplemento extremamente conhecido e provavelmente algum de vocês já suplementou ou no mínimo já recebeu alguma oferta para usar esse suplemento, que é supostamente um suplemento milagroso, né? Então, a gente vai ver aqui alguns detalhes sobre o BCAA, sobre o consumo. Vamos lá. Então, BCAA são aminoácidos de cadeia ramificada. Ele é composto por 3 aminoácidos, que são leucina, isoleucina e valina, que são parte dos 9 aminoácidos essenciais que o indivíduo precisa ingerir na alimentação. Ou seja, existem aminoácidos que o nosso corpo produz sozinho, mas existem alguns aminoácidos que é necessário que nós consumamos através da nossa alimentação, porque eles não são produzidos pelo corpo. E esses 3 aminoácidos estão dentro dessa categoria. Beleza? Então, vamos lá. Então, 35% dos músculos eles são constituídos por esses 3 aminoácidos, né? Então daí vem uma questão, né? Que é uma das que sustenta a afirmação de que o BCAA faz tudo isso que ele faz, que ele supostamente faz, né? Que é o seguinte: então, se 35% do músculo é constituído, vamos dizer assim, basicamente de BCAA, é só tomar mais BCAA que eu vou ter mais músculo. É uma lógica que é bem direta. Será que é só isso? Será que basta aumentar o consumo desses 3 aminoácidos para que esses 3 aminoácidos aumentem no nosso músculo estriado? É o que a gente vai ver agora, né? Não. Se fosse tão simples assim, não ia ter tanta pesquisa envolvendo BCAA, não ia ter tanta teoria na ciência. Se fosse assim, não ia precisar de estudo científico, né? Então, por que não, né? Agora a gente vai explicar cientificamente, né, por que isso acontece. Bom, porque a síntese proteica é o meio por qual o músculo é criado, qual a proteína é sintetizada, ela não funciona de uma maneira tão simples assim. E aqui eu vou te explicar como é que funciona. Vamos lá. O que acontece é isso aqui, ó. Você ingere uma proteína e a ideia das pessoas aqui, da maioria das pessoas, é que essa proteína vai para o seu músculo. Simples assim. Só que não é tão simples assim. Por quê? Porque uma proteína, ela é uma peça grande, formada de outras pecinhas, vamos dizer assim. Essas outras pecinhas são os aminoácidos. Então, ó, uma proteína é ingerida e ela é desorganizada, ou seja, esses aminoácidos eles são separados e reorganizados conforme a necessidade do organismo. E que fique isso muito claro aqui, a necessidade do meu organismo para determinado momento é uma, para outro momento é outra. A do meu organismo é uma, a do seu organismo é outra. Isso tudo vai depender da individualidade bioquímica que eu tanto falo, que tem que ser respeitada na alimentação e na suplementação. Então o que acontece é o seguinte: você ingere a proteína, você está lá almoçando, está jantando, está fazendo o seu pós-treino, está suplementando, você está ingerindo a proteína, né? Legal. Então, uma peça de proteína, ela vai se desmembrar e vai virar pequenos aminoácidos, porque o seu organismo só absorve aminoácido, ele não absorve proteína. Então vamos lá, aí esses aminoácidos vão ser absorvidos. Aí vem a ação, vamos falar bem superficialmente aqui, do RNA mensageiro, depois ribossomos, depois RNA transportador. Tá. A proteína tem que passar por tudo isso aqui, o aminoácido na verdade, para depois se transformar em proteína de novo. Ou seja, deixa eu ver se tem isso aqui. Tá. Acontece o seguinte: você ingere uma proteína, vamos dizer que você ingeriu
esses 3 aminoácidos, né? Que são os componentes do BCA. E eles passam por todo esse processo. Lá no final desse processo, quando chega aqui, nada te garante que esses aminoácidos vão ser usados para síntese proteica. Por quê? Por causa das necessidades do seu organismo que nós já falamos aqui. Por exemplo, se você faz essa suplementação aqui, mas se consequentemente seu consumo de carboidratos não está legal, não está adequado, e existe a necessidade de fornecer energia para o seu organismo, existe a demanda energética e o seu corpo precisa gerar energia. O que o seu corpo vai fazer com essa proteína que você ingeriu, com esse aminoácido? Vai fazer virar energia através da neoglicogênese. Ou seja, o BCA que você comprou, que você pagou caro para comprar o BCA, porque BCA não é barato, vai ser usado como energia, como ATP, da mesma forma que um pão poderia ser usado. Então, você não tem certeza nem garantia nenhuma de que os aminoácidos que você usou vão ser usados na síntese muscular, na síntese proteica. E é por isso que essa pergunta, que essa afirmação de que 35% dos músculos é formado por esses aminoácidos não tem embasamento científico, isso não é comprovado. Tá, agora vamos lá falar dos pseudo-benefícios do BCA, aquilo que a indústria fala que o BCA pode te dar, aquilo que o marketing te fala. Vamos lá. Ele aumenta a massa muscular, diminui a fadiga, melhora a recuperação muscular, te dá um aumento da sua performance, seus treinos podem ser melhores e ainda aumenta a sua energia. Será que isso é verdade? O que disso é verdade? Será que nada disso é verdade? É isso que eu vou te mostrar agora. Vamos falar de ponto por ponto para você ver se vale a pena ou não consumir o BCA. Primeiro vamos ver aqui quais desses benefícios que tem prova científica. Nenhum. Exatamente. Nada disso é provado cientificamente. Só nisso aqui você já deveria descartar o uso, o consumo de BCA, suplementação, porque é dinheiro jogado no lixo. Mas a gente ainda vai falar de ponto por ponto aqui. E como que eu vou te mostrar isso? Eu vou te mostrar isso na prática, através de estudos que foram feitos por cientistas, usando pessoas, né? E vou te apresentar esses estudos, vou te mostrar o que aconteceu e quais foram os resultados. Primeiro a gente vai tratar aqui da diminuição da fadiga e da recuperação. Um estudo aqui onde foram avaliados 50 indivíduos e foram divididos em 2 grupos, né? Isso aqui é muito interessante que a gente pode comparar, né? O grupo que suplementou e o que não suplementou e qual foram os resultados. O grupo que suplementou consumiu 5 gramas de BCA durante 7 dias e o grupo controle, uma amostra placebo, que é uma amostra de controle que não tem nada ali de suplemento. Então o resultado foi que essa suplementação não foi eficiente para prevenir a fadiga ou os danos musculares. No final das contas, os 2 grupos eles tiveram os mesmos resultados. Então isso significa que você tomar BCA ou você tomar água com açúcar dá no mesmo, né, para prevenir a fadiga. Agora, o aumento da performance, né, um estudo aqui feito com 11 indivíduos, de novo nessa divisão entre os grupos, o suplementado com 18 mg por quilo de massa corporal e o grupo controle com uma amostra placebo com água, destrose e outros componentes. E para aumento de performance, será que o BCA foi eficiente? É isso que a gente vai ver agora. E o resultado foi esse aqui, ó. O desempenho do grupo controle foi melhor ou nulo em comparação ao grupo que suplementou. E você pode ver aqui na tabela, né, que é um recorte do estudo, que o grupo placebo, o grupo controle, no gráfico, tá com um desempenho maior do que o grupo que suplementou, né? Estatisticamente isso aqui é igual, né? Mas é para você ver que para desempenho também
BCA não adianta, é melhor você tomar água. Próximo ponto, energia. E aqui um estudo feito com soldados, né? Também com essa divisão de grupos. O grupo suplementado com 77 miligramas por quilo, uma quantidade bem alta. E o grupo controle, novamente, com uma amostra placebo. E aí, será que agora, para energia, será que BCA deu resultado? E aí, resultados, estatisticamente, não houve diferença entre os dois grupos. Foi tudo igual. Aqui você pode ver também os números, com o desvio padrão, dá um número igual. Então, BCA também, para energia, não adianta de nada. Próximo ponto, síntese proteica. E aqui vem um ponto que eu gosto muito de abordar, porque lembra lá atrás, no começo a gente falou sobre síntese proteica, que o aminoácido ele pode ou não ser usado na síntese proteica. Isso depende muito da sua, do aporte de energia que você está tendo, do aporte de nutrientes, da sua alimentação, da base. E aqui a gente vê o seguinte, ó. O BCA, diferente das respostas anteriores, pode sim aumentar a sua síntese proteica. Mas como? Então quer dizer que vale a pena suplementar a BCA, viu, Jonathan? Aí, ó, agora você falou que eu joguei meu dinheiro no lixo, eu não joguei não, ó. Melhora a síntese proteica. Só que aumenta a síntese proteica assim como você comer ovo, aumenta a sua síntese proteica. Assim como comer carne, comer frango. O que sai mais barato? Então você jogou assim seu dinheiro no lixo. Então eu falo que ele pode ter uma atuação indireta, porque ele pode usar os aminoácidos como pedaços de proteína que vai ser formado lá no final da síntese proteica. Mas lembrando mais uma vez, você não tem garantia de que isso vai acontecer, porque ele pode ser usado como qualquer outra coisa, como qualquer outra necessidade do seu organismo, para geração de energia, para geração de ATP, para formação de tecidos, seja cabelo, seja pele, que não necessariamente são tecido muscular, beleza? Então vamos lá. Mas se ainda assim, depois disso tudo, você ainda quer usar BCA, eu vou te dar aqui opções. Através da sua alimentação, aqui são alimentos em porção de 100 gramas, que tem a quantidade do BCA e os respectivos preços da porção de 100 gramas. Aí eu coloquei aqui para você melhores fontes de BCA. Atum, 4,8 gramas de BCA em 100 gramas. Frango, 4,4 gramas. Lentilha, 4,6 gramas. Feijão branco, 5,38 gramas, uma quantidade bem alta. Carne bovina aqui no final, 4,5 gramas. E aqui você tem os preços dele. Você vê que são coisas bem acessíveis, que você provavelmente tem acesso no seu dia a dia, você consome. E talvez você esteja consumindo mais BCA do que você imagina, e não precisa suplementar, porque realmente a suplementação não é uma boa. E aqui, para você ter um contraste, eu também fiz uma lista com alguns valores de suplementos, os mais conhecidos, marcas conhecidas de BCA. E aqui você tem até R$100 pelo pote de suplemento. E você vê aqui que o valor na porção também não é muito diferente. 4 gramas, 5 gramas, alguns bem pouco, 2 gramas só de BCA. Então, aqui é a sua escolha. Você pode optar, suplementar, o dinheiro é seu. O dinheiro que vai ser jogado no lixo é o seu. Mas, realmente, a ciência mostra o quê? Mostra que não vale a pena. Que é muito melhor ter uma alimentação equilibrada, saudável, do que investir no BCA. E aqui essa imagem para a gente poder refletir e pensar, e aí, qual vai ser a minha escolha, né? Confiar em suplementos que a ciência prova que não funcionam, ou ter uma alimentação saudável, equilibrada, que é o melhor caminho. Muitas vezes, com uma alimentação equilibrada, você não precisa suplementar. Algumas vezes os clientes chegam no consultório, saem de lá sem uma prescrição de suplemento e acham estranho, porque eles estão acostumados a chover suplementos, ofertas de suplementos para eles. Mas a verdade é que a gente consegue mostrar, através da ciência, que para a necessidade dele, para aquilo que o corpo dele precisa, ele não precisa gastar dinheiro com suplementos. Porque isso é uma dieta equilibrada, é uma dieta que respeita a sua individualidade bioquímica,
mas também se equilibra no seu bolso. Aqui você viu que gastar com BCA é só gastar e não é investir. E fazer isso não vale a pena, mas cabe a você decidir como que você vai usar o seu dinheiro.